Olá, eu sou o pastor Oliveira. Você está no canal Última Hora, o seu canal de mensagem bíblica inspirado na Escritura Sagrada. E eu quero falar hoje sobre o tema, a libertação do sentimento de culpa. Ter aqui o objetivo de definir dois conceitos básicos em dois momentos da história. O primeiro conceito é o conceito de morte e o segundo é o desejo da carne. No primeiro momento, eu quero tratar aqui a história, que me refiro aqui, a história da relação do homem com Deus, tá? Desde a criação até o presente momento, a história do homem com Deus. Eu quero já convidar a você a pensar o seguinte: primeiro ponto para você se libertar do medo é você descobrir, identificar a origem do medo. De onde ele vem? Qual a origem deste medo? Lendo o texto sagrado, olhando lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, o Senhor Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde estás? E ele diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Quem se esconde com medo. Ele teve medo de se apresentar a Deus da forma como ele estava. O homem tem medo desde o princípio da sua história. O medo acompanha a existência humana desde o princípio até agora. O julgamento do Éden não trouxe libertação, não trouxe salvação. O julgamento do Éden trouxe a consciência da culpa. Por conta da palavra de Deus, notificando o homem da sua desobediência, a disciplina, a punição para a desobediência. Então, nós entendemos, já de pronto entendemos, que a primeira coisa que temos que pensar é que, se existe algum medo, existe algum evento de desobediência, tá? Porque na natureza humana está registrado que Deus é justiça e que o homem é pecador. Então, Deus chega no Éden e começa a investigar pelo homem, o homem culpa a mulher culpa a serpente, Deus dá à serpente a sua punição, consequentemente a mulher recebe a mesma, e quando chega no homem, Deus vai dizer assim para ele: você é pó e ao pó tornará. Então vemos que a primeira evidência de medo se encontra no fato de haver um evento de desobediência. A notificação da culpa traz a evidência do medo. O medo passa a existir ali, porque se trata de um culpado diante de um supremo juiz, que é Deus. O certamente morrerá, como Deus disse, você vai voltar para o pó, porque você é pó, de lá você foi tomado, então aí está. O certamente morrerá, entra em vigor, e juntamente com esse vigor, impera o medo da morte, porque a morte agora é real, a morte agora existe. Então vem aí, o sentimento de culpa começa a se instaurar, ele se coloca perante o homem por conta da desobediência, por conta do pecado, o sentimento de culpa. Então agora o homem tem a difícil tarefa de lutar contra o pecado com a finalidade de se reconciliar com o seu Criador. Bom, começando então aí, nós entendemos que o Éden, ele estabelece a culpa, e agora nós vamos aguardar o momento da história em que chega aquele momento chamado a plenitude dos tempos, quando a promessa feita por Deus
de um redentor da humanidade, um salvador da humanidade. Aquele que viria, feria a serpente na cabeça, que era a semente da mulher, na plenitude dos tempos, nasce Jesus Cristo e vai ao Calvário levando os nossos pecados. Então agora o Calvário remove a culpa. O Calvário baniu a culpa por conta da gloriosa ressurreição, da gloriosidade da ressurreição, a grandeza da ressurreição, né? Ela baniu a morte, ela destruiu o poder da morte. Aí nós encontramos paz com Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, o escritor, que é Paulo, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, estabelece-se a paz removendo a culpa. Tá? A culpa agora, ela foi removida no Calvário. O Senhor Jesus, quando se manifesta aos seus discípulos, no capítulo 14 e no versículo 27 do Evangelho de João, ele diz assim, deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dar. Olha só. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Essas são as palavras do grande Salvador, do Mestre Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, que alegria, alegria do perdão, a grandeza do perdão remove agora o sentimento de culpa, estabelece a paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí então definido o primeiro conceito, que é o medo da morte. Eu chamo isso de a antropologia paulina, né? Que é o homem na sua plenitude, o homem completo, conforme Paulo descreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo, quando fala sobre a santificação, tá? Porque a libertação do sentimento de culpa, vamos trabalhar, então, para entender esse segundo momento da história, que é o desejo da carne. Agora, a abolição não para. Aconteceu o que aconteceu no Calvário, o perdão foi proclamado através da fé em Jesus Cristo, mas o desejo continua. O desejo da carne continua. E vem o grande mandamento. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo está voltado para combater o desejo da carne. Agora, esse desejo da carne não é qualquer desejo, é o desejo do pecado. Lá, quando ele fala lá no Éden para Caim, você não ofereceu um sacrifício bom, um sacrifício agradável, tá? Então agora o pecado jaz na tua porta como um morto, deitado à tua porta, no pé da tua porta, tá? E o seu desejo, o desejo desse pecado será para você, tá? O desejo do pecado operará em você e você terá que dominar esse desejo, tá? Você terá que governar, reinar sobre este desejo. Então, olhando novamente para o segundo conceito, que é o desejo da carne, a libertação do sentimento de culpa vem por meio da santificação. Então, Paulo, quando ensina a igreja, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Perceba que Paulo, ele não coloca de qualquer jeito a palavra. Ele coloca a palavra numa ordem
precisa, tá? Ele tem uma ferramenta de precisão aí para colocar essa palavra. Parece um grande cirurgião, né? Fazendo um tratamento completo no homem. Olha o que ele diz: em todo o vosso espírito que a santificação opere, né? Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Por que Paulo diz isso? Veja que o corpo fica por último. O espírito veio de Deus. A alma é o homem. O homem foi feito alma vivente, né? E a alma é imortal. E o corpo é o pó. Então o corpo é o último. É a última coisa, é o corpo. Quando a alma se inclina para o desejo, ela se inclina para o desejo da carne, que é o corpo. Quando ela se inclina para o desejo da carne, que é o corpo, ela se inclina para baixo. E quando você lê em Provérbio, capítulo 15, versículo 24, Provérbio diz assim que o caminho da vida é para cima, para que o homem se livre do inferno que está embaixo. Então, analisa isso. O corpo é da terra, que é embaixo. O espírito é de cima, que é do céu. E a alma está no meio, entre um e outro. De maneira que ela pode se inclinar tanto para a carne, como também para o espírito. Se ela se inclina para a carne, ela está buscando a morte. Aí vem o medo. Se ela se inclina para o espírito, ela está buscando a Deus. Aí vem a libertação do medo, vem a operação da fé, vem a alegria, vem a paz, vem o gozo, vem a serenidade, tá? Para este homem que se inclina para as coisas do espírito, para as coisas do céu. Bom, entenda aí o processo de libertação do sentimento de culpa provém de uma inclinação da alma para o espírito. Quando a alma se inclina para o espírito, ela começa a experimentar o gozo do céu, a vida celestial. Ela começa a experimentar a alegria, a paz. Não tem medo nisso. Não existe medo aí. Só existe alegria, paz, esperança, coisa boa, né? Então, aí está o processo de libertação. É uma tomada de consciência, tá? É uma tomada de consciência de praticar aquilo que é um dever, que é o dever do homem temer a Deus. É o dever do homem buscar a Deus para se libertar do sentimento de culpa. Agora, se esse sentimento de culpa, houver algum sentimento de culpa na sua alma, porque você fez alguma coisa errada, você cometeu alguma fraqueza, você cometeu algum erro, então o apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que você tem um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. E esse mesmo advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, vamos agora entender que tem uma ala de cristão que se apega em Romanos 8:1, incondicionalmente, lê a primeira parte do versículo e esquece da segunda. E é exatamente aí onde está o problema, quando nós esquecemos de meditar na palavra total, na sua totalidade. Então perceba você que Romanos 8:1 não é um perdão incondicional, é uma recompensa por uma obediência prestada a Deus. Nenhuma condenação há, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Prossegue. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para o que acontece, perceba isso, para que não haja nenhuma condenação, né, o salvo, o crente, o homem,
deve andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Se o homem andar segundo a carne, se inclinar para a carne, ele se inclina para baixo, que é o abismo, que é a perdição. Se ele se inclina para o Espírito, aí não há condenação nenhuma contra ele, porque não há lei contra o Espírito. Contra o Espírito de vida não há lei. Não há lei que venha condenar. Para concluir, nós vamos entender assim: e procure obedecer a Deus, seguir as Escrituras e ser fiel a Deus e amar o seu próximo e amar o seu irmão. Faça isso. A fé garante a libertação do sentimento de culpa. Mas não qualquer fé. A fé na palavra de Deus. E agora que você está liberto, você vai viver uma vida voltada para o Espírito e não para a carne. Fazendo isso, você vai se libertar do sentimento de culpa e vai ser uma nova criatura. Vai ter alegria, vai ter paz, vai ter segurança, vai cantar louvores e vai ser uma pessoa feliz. E se alguém disser assim, bom, eu não tenho sentimento, não me sinto culpado em nada, também é um problema. Se você não se sentir culpado em nada, isso pode significar que você não está saudável espiritualmente, porque não está sentindo os seus erros. Tá? Você não está percebendo que está errado. Sua consciência pode estar cauterizada e o Espírito de Deus não está tendo contato com o seu espírito para convencer a sua alma do pecado. Então é preciso ter cuidado com isso também. Também não pode ser dissimulado aquele que finge que não fez nada errado. Fez, mas finge que não fez nada errado. Não pode ser um dissimulado. Tem que ser sensível. Seja um homem completo, uma mulher completa, com falhas, com arrependimento, com alegria, com louvor, com gratidão, com santificação. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. E vai ser liberta. Seja liberto. Seja liberta do sentimento de culpa. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima oportunidade. Fique com Deus.